Tudo bem, Pedro, Thaís, Cláudio, Sônia, nossos Oi, ouvintes? Olha, Chile. primeiro, tudo jóia. Olha, em primeiro lugar, é isso que dá ter tanto ministério, né? A gente tem que fazer uma análise mais ampla disso, porque a questão específica, o ministro vai no fim de semana, pega o jatinho e aproveita para fazer, ele tem, no caso, trabalha com, tem cavalo de raça, então vai visitar fazenda, vai lidar com cavalo e tal, tem 2, 3 compromissos na sexta-feira, faz uma reuniãozinha no sábado e tal, domingo de noite, sei lá, ou segunda-feira volta para Brasília com o jatinho, não é? Vamos lá, isso acontece na esplanada dos ministérios, não sei se é exatamente isso, mas toda hora, né? Vamos lá. Então, isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu peguei uns dados aqui para o nosso ouvinte entender o que é a farra, desculpa eu falar essas expressões assim, do uso de jatinhos, viagens, diárias inacreditáveis que tem em Brasília. Só para dar uma ideia para vocês, tá? Quer dizer, o ministro Fux, nada contra, nada a favor, que não tem nenhuma pessoalidade nisso. Na sua gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal, fez 104 viagens com jatinho para o Rio de Janeiro, a sua casa no Rio de Janeiro. Ela é presidente do Supremo, teoricamente tem que morar em Brasília, né? Por que vai 104 vezes para o Rio de Janeiro pago com dinheiro público? Não estou questionando se é legal, se não é legal, só estou dizendo, anotem aí, os senhores estão pagando, quem está nos ouvindo aí, dirigindo táxi, dirigindo carro do Uber, indo para trabalhar, 104 viagens. O ministro Toffoli, não é um problema deste ou daquele ministro, o ministro Toffoli, quando foi presidente, fez 95 viagens desse mesmo perfil. Bom lá, isso é generalizado em Brasília, essa regra, né? O presidente Arthur Lira da Câmara, 2022, tá, no ano passado, ele gastou 2 milhões de reais em jatinho para ir para Maceió, que é a sua cidade. Então ele sai de jatinho de Brasília e vai para Maceió, 2 milhões de reais. Não é? No total, as viagens dele custaram 4,8 milhões de reais. Aí tem coisas mais incríveis, viagens para o exterior, etc. O ministro Bruno Dantas, do TSU, Tribunal de Contas da União, ele passou 3 meses no ano passado em viagens, 3 meses em viagem, presidente do Tribunal de Contas da União. Foi para 18 cidades, gastou 560 e tantos mil reais em deslocamentos, em passagens, em diárias, etc. Então isso é generalizado em Brasília. A gente vai pegando os dados da cota parlamentar, do fundo partidário. O jatinho virou o Uber em Brasília. Não é? Então, quer dizer, é isso que acontece. Então, o jornal vai lá, pega um ministro que fez essa malandragem, não sei se é malandragem, fez esse jeitinho brasileiro, né? Então faz a viagem no fim de semana. Essa coisa de pegar o voo na sexta-feira, arranjar uma atividade e aproveitar para dar uma esticada, ou na base eleitoral, ou na casa, enfim, um programa familiar, é muito comum, infelizmente. Né? Por quê? Porque o Brasil tem essa cultura. O Brasil tem essa cultura do gasto, né? O gasto da elite política, a sociedade é passiva, aceita isso. Você vai em países como a Suécia, como a Dinamarca, os países escandinavos, você não tem isso. O político, primeiro, não tem acesso a jatinho em situações extraordinárias, sim, mas muito extraordinárias. Não tem acesso a carro oficial, anda de transporte ou público ou carro próprio. Não é? Se precisar o carro oficial, bom, aí justifica, aí tem uma justificação toda especial. No Brasil, não, todo mundo tem carro oficial, todo mundo anda de jatinho, tem a cota parlamentar, é uma festa. Só pegar em despesa médica, reembolso mensal para deputado em Brasília, é 11 mil reais. E se precisar mais, tem mais também, daí dá uma justificada. 11 mil reais por mês, tem 25 assessores, como eu disse várias vezes aqui, é o parlamento mais caro do mundo em relação à renda média da população. Custa 528 vezes a renda média. Então é isso. Vamos pegar o Ministério das Comunicações do Juscelino Filho. Em primeiro lugar, não deveria existir por uma razão política, foi o Fábio Faria para lá, daí passa a ter toda uma responsabilidade política. Ainda tinha uma justificativa, que era o tal do leilão do 5G, mas o leilão foi feito. Então, bom, agora precisa do ministério, é como tem o Ministério dos Portos e Aeroportos.
Os aeroportos estão praticamente todos privatizados, ou estão em processo de privatização, né? Os portos na mesma batida. Por que não entra no Ministério da Infraestrutura? Tem uma secretaria especial, pode tratar disso. Quer dizer, a verdade é essa, o governo vai criando ministérios, como cada ministro tem direito ao jatinho. Eu não sei como é que a Força Aérea Brasileira faz isso, né? É uma grande empresa de transporte aéreo, a Força Aérea Brasileira, que fica transportando ministros para lá e para cá o dia inteiro, né? Quando você tem 36, 37 ministros, é isso que acontece. Vamos ver o que o Lula vai decidir, né? A minha impressão é que, conforme disse a reportagem, são 59 deputados, 9 senadores, é um enorme desgaste. A deputada Gleice Hoffmann, que é a presidente do PT, que é a rainha do Twitter, né? Ela sempre faz a provocação, já pediu para eles pedir demissão, já criou uma confusão na base, no governo. A minha impressão é que o Lula tende a, digamos assim, a deixar passar isso, né? A minha impressão, vamos ver, a gente vai acompanhar ao longo do dia aqui. Agora, eu só queria marcar isso, né? Isso que nós estamos vendo é uma gotinha d'água, é um respingo d'água perto do que acontece em Brasília. O problema Schiller, não é o caso específico envolvendo a viagem ao interior de Minas Gerais para um leilão de gado, né? Isso aí é apenas uma das alegações contra essa figura aí. Como é que o presidente da República convida para o cargo de ministro das comunicações alguém que tem um histórico impressionante, né? Que inclui, por exemplo, a utilização de verba pública para pavimentar estradas com o objetivo de valorizar propriedades rurais de sua família. Ele também é acusado de haver apresentado uma prestação de contas nitidamente fajuta para justificar R$500 mil de gastos de fundo eleitoral. Ele é acusado de muitas coisas, né? É um sujeito, está sendo chamado pelos próprios colegas, e olha, na Câmara dos Deputados não tem nenhum santo, né? Como a gente sabe, mas já estão chamando, se referindo ao ministro como chave de cadeia. O próprio União Brasil, que é o partido do ministro, já está ali dizendo, olha, esse negócio aí para nós não é muito importante, até porque o União Brasil se queixa também de que o Ministério das Comunicações não veio junto para o partido com os Correios, que é exatamente aquele que era mais ambicionado pelo partido. Mas, enfim, o fato é que o camarada, de fato, é chave de cadeia, entendeu? É alguém que tem práticas de relacionamento bastante exóticas, né? Para não dizer não republicanos, com o dinheiro público. Eu acho que essa é a principal preocupação, mas eu estou com você. Eu acho que a tendência do atual presidente é simplesmente passar a mão na cabeça do ministro das Comunicações, até porque, para os padrões petistas de ladruagem, as acusações contra o ministro são bastante modestas mesmo. Aí tem uma questão, né, Cláudio? Vamos lá, emendas parlamentares. O Brasil é um país campeão mundial de emenda parlamentar, essa fragmentação do orçamento. Ele tinha o orçamento secreto, tal do orçamento, estamos falando agora, foi extinto, mas virou metade dele emenda individual ao orçamento, 32 milhões. Então o deputado, ele é um distribuidor, ele tem um mini Ministério do Planejamento dentro de cada gabinete, distribuindo essas emendas. Para quem que distribui? Para as bases, né, para os municípios que têm interesse, muitos têm propriedades, têm interesses regionais mais diversos, né? Então é isso, é muito difícil, quer dizer, o fundo, nós somos também o campeão mundial em dinheiro para partido e campanha, o fundão eleitoral de 5 bilhões é recordista mundial, então é um show de gasto de jatinho, de passagens, de compra de assessorias, consultorias, marqueteiros, coisas. Olha, eu passei um dia agora analisando essas coisas, resorts, viagens internacionais, contas para restaurantes inacreditáveis, churrascarias chiques do país. Isso é generalizado no sistema político brasileiro. Então, agora, quem convida o ministro precisa pelo menos analisar um pouquinho a ficha do ministro antes, tá? Não acho que não foi feito nenhum tipo de análise nesse sentido. Aí tem que ser uma matéria no jornal, daí cria um escândalo, se o escândalo não é criado, então não acontece nada, né? Enfim, vamos ver o que o presidente... Acho que é uma saia justíssima para o presidente Lula. Até porque, Schiller, teve aquela nota oficial que foi emitida agora no fim de semana, acionada pelo líder do União no Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, e pelo líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho, e aí eles focam em Gleice Hoffmann,
mas descascam o abacaxi. Dizem, por exemplo, aqui na nota: será que a presidente Gleisi fará a mesma declaração caso um integrante do seu partido seja alvo de ataque? O direito de defesa e a presunção da inocência, pilares do Estado Democrático de Direito, são válidos para Gleisi, Juscelino e todos os brasileiros. É um partido importantíssimo da base, entrando aqui em guerra declarada com a presidente do PT, né? Olha, tem o famoso caso do Argrives. Argrives era ministro do Itamar Franco, teve uma denúncia, ele pediu para sair, combinou com o Itamar, ficou alguns meses fora, voltou. Esse ficou um caso clássico. Agora, vamos lá, sempre que houver uma denúncia, uma acusação feita na mídia contra um ministro, ele deve se retirar para se defender, eu acho uma solução meio instável para o país, né? Porque muitas vezes a denúncia, ela parece muito grave e tal, depois vai esclarecer, ela não era tão grave assim, está cheio por aí, né? Cheio. Então é evidente que o ministro tem direito de se defender. A impressão enfim, é um assunto que a minha impressão é que o Lula o presidente Lula vai analisar isso, vai ver se a explicação é plausível, e aí vai depender muito algumas ligações. A União Brasil, como disse o Cláudio, realmente quer a permanência do Juscelino Filho, ou pode fazer um jogo assim: olha, Juscelino, eu vou te demitir, mas eu vou te dar a chance de sair elegantemente para se defender, a gente faz um acordo aqui e fica tudo numa boa. É o que a gente vai ver ao longo do dia, né? Agora, se o União Brasil, que é um partido importante, está preparando inclusive agora uma federação junto com o PP, então é importante na base de sustentação do Centrão, no Congresso, o presidente Lula sabe disso, exigir, bancar realmente o tom dessa nota, eu acho que o Juscelino Filho fica, a gente vai acompanhar. O principal da discussão aí, viu, Schiller, você tocou na ferida, é a farra com o dinheiro público mesmo, isso que mais nos choca, né? Cada vez eles, políticos, autoridades, têm mais certeza que o dinheiro é deles, mas o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo, o dinheiro não é deles, não, para eles fazerem o que eles querem com o dinheiro. Então, casos como esse reacendem, né, de alguma forma, essa discussão, chegam novos números como esses importantíssimos que você trouxe pra gente aqui, ministro do Supremo, no Congresso Nacional, todo mundo sai usando aí avião como se fosse seu. Pedro, e a gente fala que é da falecida né, reforma administrativa, é isso. Enterraram um negócio, o Cláudio fala em assassinato, mas o povo acho que precisa disso, merece essa satisfação. Shirley foi muito feliz quando estava falando assim: você que está dirigindo o seu Uber, você que está dirigindo o seu táxi, como quem diz, você que está batalhando para sustentar a sua família, olha aí o que estão fazendo com o dinheiro. E é isso mesmo, Schiller. É lamentável. É lamentável. Você sabe que tem um colega nosso aqui, com quem trabalhamos, a Sônia Blotti e eu, aqui na Rádio Band News FM de Brasília, o André Juste, que ele tinha ele era intolerante com relação a mordomias de carro oficial, por exemplo, né? Então ele emparelhava que é muito comum, né? Você chega lá no sinal de trânsito, você para do lado da autoridade no banco de trás, refesta lá do banco de trás, né? E o André Juste fica: tá gostando aí? Eu que pago, viu? Lembro disso. E os caras fazendo de conta que eu não estava vendo. O senhor está sendo bem servido? Eu que pago. Era muito interessante. Mas assim, é uma coisa tão jeca isso, né? Esse hábito brasileiro horrível do carro oficial, essa mordomia, que isso vem do tempo das carruagens, né? Isso não existe aqui, Cláudio. Isso é uma vergonha. Os políticos não existe. Você tem que prestar conta. Assim, se você pegou uma carona num carro que por acaso você estava numa missão diplomática, você justifica isso. Aqui o vereador não tem salário. Você tem uma ideia. Vou só para dar um dado, quer dizer, o Brasil precisa de um choque de moralidade, né? As coisas mais básicas. Por exemplo, um ministro do Supremo, presidente do Supremo, e 104 vezes no jatinho para sua residência no Rio de Janeiro, quando ele mora em Brasília, não tem cabimento isso. Não é possível, do ponto de vista republicano, uma coisa dessa. É tudo legal, não estou dizendo que é legal, é um direito, digamos assim. As pessoas estão fazendo uso de um direito, né? Como dois ministros do TSU irem para a Expo Dubai, daí custa R$500 mil uma semana em Dubai, para assistir a Expo Dubai. Ou como o presidente de um partido político usa o fundo partidário para ir num encontro internacional de partidos num resort em Cancún, custa R$30 mil. Tudo é pago com os senhores que estão nos assistindo. Então a sociedade é tolerante com isso. Isso vem da nossa cultura, o país é grande, os políticos são muito poderosos, a mídia não fala muito. Eu não sei o que acontece exatamente com o Brasil,
Mas essa sensibilidade que a Sônia coloca aí, que existe em países avançados, não é? Para ter uma ideia, Sônia, o valor médio do que se gasta com parlamentar na União Europeia é 40 vezes a renda média. 40 vezes Pois a média. Aqui é 528. Olha isso. 528. 528. Nossa. O segundo lugar é a Argentina com 228. Né? E a União Europeia, a média europeia é 40 vezes. Então o Brasil é recordista mundial nessas coisas. Né? No fundo, só para você ter uma ideia do que significa aqui em Brasília essa questão da mordomia, e não é uma coisa de Brasília apenas, isso é um país inteiro, né? Aqui os ministros, essas autoridades, eles chegam a ter 3 motoristas trabalhando todo santo dia, porque eles ficam se revezando. O negócio é não deixar a Sua Excelência sem carro. Então, inclusive no plantão, enquanto Sua Excelência está dormindo, tem lá um motorista na porta, né, de plantão. Porque se precisar ir ali na farmácia, precisar tomar uma cervejinha naquele boteco que ele não vai há muito tempo, porque desde que foi nomeado ministro, sabe, assim, 24 horas por dia. É uma estrutura gigantesca, né, caríssima, que nós mantemos, os cidadãos mantêm, né? Cada ministro do governo Lula que são moradores de São Paulo, estão todo fim de semana indo, voltando. Os moradores, os ministros, as autoridades, moradores que têm direito ao uso do jatinho da FAB no Rio Grande do Sul, onde quer que eles estejam, eles têm jatinho à disposição para sempre viajar. Aí encontram pretextos, eles só precisam de um pretexto, né? Aí arrumam lá os menos importantes, né? Porque ministro tipo Haddad, por exemplo, precisa nem dar explicação, mas os menos importantes só precisam dizer, olha, estou indo lá para um evento da feira de bonecas, não sei da onde. Aí, sabe, qualquer pretexto. E o não sei da onde, Cláudio, é sempre um grande país, assim, com uma infraestrutura de hotéis maravilhosas, assim, a discussão da floresta lá em Gana, ninguém foi, né? Não, isso ninguém vai. Mas eu estou me referindo à rotina de fim de semana em casa, entendeu? Ninguém traz a família para Brasília para se radicar aqui. O cara fica aqui entre segunda e quinta, o restante do tempo ele passa como se fosse um deputado, né? A autoridade aqui do executivo e também do judiciário em geral passa no seu estado de origem. Fernando Schiller volta com a gente ao longo da semana com mais destaques da nossa política, sempre aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, valeu, Schiller. Boa semana para você, hein? Boa semana. Grande abraço.